Os homens-peixe são uma das duas espécies de humanoides que habitam e governam os mares, sendo há outros próprios serianos. Quer saber mais sobre os seres que habitam os mares de One Piece? Fique até o final do vídeo, mas antes já vai deixando seu like aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal. Agora sim, bora pro vídeo pior geração. Os homens-peixe são como uma mistura entre humano e algum outro ser marítimo, podendo ser um peixe, polvo, etc. Eles são parecidos com os tritões, mudando apenas que no lugar de uma cauda, eles possuem pernas. Também possuem brânquias, normalmente localizadas no pescoço, o que dá a eles a capacidade de poder respirar tanto na superfície, quanto debaixo da água. Em suas mãos eles possuem um tipo de membrana interdigital, que os auxilia muito na hora do nado. A altura de cada um dos membros desta raça depende de vários fatores, que vão desde qual a mistura das espécies, até mesmo se a escala de crescimento será anormal. Podendo ser visto uma grande diferença de altura entre Arlong, Fisher Tiger e o Adatsumi. Humanos, tritões e homens-peixe possuem tipos sanguíneos iguais, podendo assim compartilhar sangue, desde que sejam do mesmo tipo. Homens-peixe podem cruzar com outras espécies, assim criando uma ramificação, uma outra espécie. Como é no caso de Big Pan, um híbrido de homens-peixe e gigante. Eles também podem cruzar com os humanos, mas o resultado dessa relação, normalmente é um ser que se parece mais com os humanos, com alguns poucos traços da raça homens-peixe. É dito que um homem-peixe tem uma força 10 vezes maior do que a de um humano comum, e essa diferença fica maior ainda quando ele está debaixo da água. Quando eles estão em seu habitat natural, é quase impossível derrotá-los, por eles conseguirem respirar debaixo da água, e terem um grande controle da mesma, utilizando técnicas como o Karatê Homem-Peixe e o Jujutsu Homem-Peixe. Eles possuem uma habilidade peculiar, na qual eles conseguem se comunicar com outros seres marinhos, como Momo, e até mesmo induzi-los a fazer o que eles querem. Arlong nos apresentou o que pode ser a única desvantagem dessa raça, que é a de não serem bons navegadores. Eles conseguem aprender sobre navegação muito rápido, mas não são hábeis. A relação dessa raça com o Haki é bem parecida com a dos humanos. Temos como exemplo de um usuário de Haki nesta espécie, Jinbei, esse Shichibukai e atual membro do bando dos Chapéus de Palha. O homem-peixe que comer uma Akuma no Mi perde a capacidade de nadar, e consequentemente, quase todas as suas vantagens. Mas mesmo assim ainda conseguem respirar embaixo d'água como foi evidenciado por Jack. O que se pensa entre muitos é que Tritão é o nome dado à espécie híbrida de humano e peixe. Espécie de Jinbei, Arlong etc. Isso está errado. Eles são homens-peixe, e não tritões. Tritão é a palavra usada para se referir ao masculino de sereias. Ou seja, sereias macho. Alguns podem pensar que os homens-peixe são justamente o masculino de sereias. Que não existem sereias homens e não existem homens-peixe mulheres. Mas existem sim. Apesar de serem espécies semelhantes, não são a mesma. Sim, são espécies diferentes. Vou explicar isso de forma detalhada, mas para adiantar é só ver a lista do leilão do capítulo 501. A tradução não é das melhores, mas dá pra ver que Fishman e Mermaids estão separados. E mais, Mermaids está dividido em feminino e masculino, o que já mostra que são espécies diferentes. Lembrando que o preço varia nas sereias porque as mulheres valem mais. Nos homens-peixe não, então não existe diferença de preço, assim como nas outras espécies. Como explicado por Papo, apesar de serem espécies diferentes, os homens-peixe e sereias podem reproduzir entre si. A criança pode ser de qualquer uma das espécies, com sua parte peixe sendo aleatória. E agora vou diferenciar as duas espécies de forma mais detalhada. Os homens-peixe são uma raça de híbridos entre humanos e criaturas marinhas, peixes ou mamíferos, que andam sob duas pernas e parecem com humanos, mas tendo características de peixe. Como revelado no SBS de número 10, os homens-peixe ainda são mamíferos, dando à luz a seus filhos igual aos humanos. Existem homens-peixe machos, como o Arlong, e fêmeas, como o Octopaco. A parte peixe dos homens-peixe é aleatória, podendo ser qualquer tipo de peixe, tubarão, polvo, baleia, etc. A característica da parte peixe pode dar habilidades únicas para cada homem-peixe, como dentes afiados ou múltiplos braços. Os sereianos são as espécies das famosas sereias. Assim como os homens-peixe, são híbridos de humanos com alguma espécie de peixe aleatória. Porém a diferença é de que da cintura para baixo os sereianos são inteiramente peixe. A cintura para cima é humana, apesar de poder ter características de peixe também. Geralmente Oda usa isso com os tritões, que são os sereianos machos. O ministro da direita, por exemplo, é um tritão cavalo marinho, mas da cintura para cima ele ainda tem várias características de peixe e não é totalmente humano. As sereias, por sua vez, geralmente apresentam sua cintura para cima inteiramente humana. Isso se deve principalmente ao sex appeal que a própria espécie da sereia tem nas lendas piratas. Mas ainda assim, existem sereias que exibem característica de peixe em sua parte humana. Uma última característica da espécie é que a cauda se divide quando a sereia faz 30 anos. Isso só ocorre com as fêmeas. Como explicado por Papo no capítulo 610, as espécies podem se reproduzir entre si. A própria imagem dá um exemplo de um pai homem-peixe com seus dois filhos, um homem-peixe e um tritão. A própria Shirley é uma sereia irmã de um homem-peixe, Arlong. Ambos são de espécies diferentes e até suas partes peixe não são iguais. Ou seja, entre homem-peixe e sereia, qualquer coisa pode sair. Além disso, ambas as espécies podem se relacionar com outras espécies, como humanos e gigantes.
Agora que expliquei a diferença das espécies, vou resumir tudo para expor os erros de tradução que nos perseguem até hoje. Se vocês perceberem, a escrita de Homem-Peixe e de Tritão é feita com os mesmos dois kanjis, só que ao contrário. Em Homem-Peixe, o kanji de peixe vem antes e o de homem vem depois. Em Tritão, é o kanji de homem antes e o de peixe depois. Resumindo, Homem-Peixe, espécie do Alon, Jinbe, Rod, etc. São aqueles que andam em duas pernas, não são tritões. Sereiano, espécie das sereias, cujo masculino é o tritão. Entre as sereias posso citar a Shirley, Kami, Shirahoshi, etc. Entre os tritões posso citar Netuno, Ryozou, Aladdin, etc. São os que possuem cauda de peixe. Reforçando, tritão é sereia-homem, não homem-peixe. A Ilha dos Homens-Peixe é o lar dos homens-peixe e sereianos. Ela serve como um portal subaquático para o novo mundo para aqueles que não desejam, ou não têm permissão legal, para cruzar a headline acima. Esta foi a última ilha que os Chapéus de Palha visitaram antes de chegar ao novo mundo e o cenário principal do arco Ilha dos Homens-Peixe. Embora esteja literalmente diretamente sob a principal cadeira de poder do governo mundial, a Ilha dos Homens-Peixe estava anteriormente sob a proteção do Barba Branca e da Big Mom, e agora dos piratas do Chapéu de Palha. Também é notoriamente difícil de alcançar, com apenas 30% dos navios sobrevivendo à viagem. A ilha está envolta em uma bolha gigante, permitindo que os visitantes humanos respirem. Para os nobres mundiais, é também um dos poucos lugares no mundo onde sua capacidade de convocar um almirante da marinha como quiserem não é tão fácil de realizar. A Ilha dos Homens-Peixe é considerada um paraíso subaquático. Por ser submersa, a única forma de um navio convencional chegar lá é ser revestido com uma resina especial encontrada no arquipélago de Sabald, e todos os navios que entram na ilha passam por uma fiscalização aduaneira. A ilha é dividida tanto por classe quanto por espécie de criatura que ali vive. Muitos dos sereianos vivem em uma seção da ilha, com os homens-peixes vivendo em um distrito especial e outra seção para os membros mais ricos da sociedade do mar, que inclui Papo. Pobres e desprivilegiados homens-peixe e sereianos foram desviados para o distrito dos homens-peixe para serem ignorados pelas classes superiores e atacados por piratas humanos, salteadores e escravistas sem proteção dos militares da ilha. A divisão por classe também se mostra em vários ambientes de vida, onde as criaturas mais ricas vivem nos andares superiores, mais perto da luz da superfície, enquanto os pobres vivem nas áreas mais baixas e escuras. Mesmo que haja uma distinção entre homens-peixes e sereianos, o casamento entre as espécies é permitido. No entanto, a doação de sangue entre humanos e homens-peixe ou sereianos é proibida desde os tempos antigos. Karatê Homem-Peixe também pode ser aprendido aqui, mais especificamente no Dojo Homem-Peixe, conforme revelado por Oda em uma pergunta de um SBS e depois declarado por Hacha. Este dojo é o orgulho da Ilha dos Homens-Peixe. Entre a Ilha dos Homens-Peixe, 3 pessoas são profundamente respeitadas como heróis: Edward Newgate, que declarou a ilha seu território para evitar mais sequestros dos cidadãos da ilha; Fisher Tiger, que teve muitas aventuras famosas e libertou muitos escravos em Mary Joyce; e Monk D. Luffy, que lutou para salvar a Ilha dos Homens-Peixe de ser destruída por Rod Jones, com muitos homens-peixe crianças sereianas começando a usar chapéus de palha para imitar Luffy. A Ilha dos Homens-Peixe surgiu porque os homens-peixe no fundo do oceano se reuniam em um único lugar onde a luz do sol os alcançava. Esse lugar acabou se tornando a Ilha dos Homens-Peixe. A luz do sol vinha das raízes da árvore da luz solar Eva, que absorvia a luz do sol na superfície e a enviava para a Ilha dos Homens-Peixe através das raízes da árvore. Durante o século perdido, um homem da superfície chamado Joy Boy fez uma promessa com a ilha de usar o poder da lendária Princesa Sereia, a habilidade de invocar e controlar reis dos mares, para cumprir uma determinada tarefa que envolve a grande arca, Noah. Joy Boy falhou em cumprir sua promessa, então ele deixou um pedido de desculpas em um poneglyph na floresta do mar, junto com seu legado de que alguém no futuro cumprirá a promessa. Até que esse dia chegue, Noah foi guardada pela Ilha dos Homens-Peixe, para garantir que o dia prometido chegaria. Além disso, a lenda da Princesa Sereia seria passada adiante, com seus poderes sendo esperados para não despertar devido ao imenso potencial de destruição mundial. Em algum ponto depois, o pirata Vanderdecken veio para a Ilha dos Homens-Peixe para encontrar a Princesa Sereia para si mesmo, mas morreu quando chegou à ilha, deixando seus descendentes para continuar a busca. Por ser a única maneira de qualquer navio entrar no Novo Mundo, pois por mar e joias o navio ficaria para trás, a Ilha dos Homens-Peixe era frequentemente visitada por piratas que passavam e pelos marinheiros que os perseguiam. Quando a Grande Era dos Piratas começou, esse problema atingiu proporções extremas. Com isso, muitos homens-peixes sereianos eram constantemente sequestrados e vendidos como escravos. No entanto, quando Barba Branca tornou-se amigo íntimo do Rei Netuno e declarou a ilha como seu território em algum momento, o problema foi resolvido quando o ataque à ilha e seus cidadãos incorreram na ira de Barba Branca. Como resultado, a ilha foi protegida diretamente e uma paz estável foi alcançada. 10 anos antes do enredo atual, a Rainha Otohime tentou o seu melhor para obter apoio para a migração da Ilha dos Homens-Peixe para o mundo da superfície e fez muitos discursos na esperança de obter uma petição. Apesar de seus esforços e popularidade, ela ganhou muito pouco apoio, já que a relação entre as espécies era tensa, que só piorou quando Fisher Tiger, que libertou muitos escravos de Mary Joyce, foi morto pelos marinheiros, levando a uma retração no apoio que Otohime havia conseguido. Mais tarde, o nobre mundial, Njosgard veio para a ilha para recuperar os escravos homens-peixe que Tiger libertou, mas seu navio foi atacado pelos reis dos mares, deixando-o como único sobrevivente.
Os ex-escravos tentaram matá-lo, mas Otohime o salvou e o acompanhou de volta à superfície, obtendo o apoio dos nobres para ajudar na imigração da ilha. Isso levou a muitos apoios dos ilhéus mais uma vez. No entanto, os esforços de Otohime foram prejudicados quando as petições foram queimadas e ela foi assassinada em plena luz do dia por Rod Jones, o que causou um alvoroço na Ilha dos Homens Peixe, e Rod foi capaz de incriminar um humano que ele contratou para abalar a percepção dos ilhéus sobre os humanos. Foi também nessa época que a princesa sereia da geração atual, Shirahoshi, tornou-se alvo de Vander Decken. Decken, obsessivamente atraído por Shirahoshi, começou a enviar propostas de casamento ameaçadoras para forçá-la a se casar com ele. Por causa da habilidade de Decken de atingir seus alvos de qualquer lugar, Shirahoshi foi trancada na Torre Casca Dura para sua segurança. Até que Luffy chegou na Ilha dos Homens Peixe e deu um fim no Rod e ao Decken, proclamando a Ilha dos Homens Peixe seu território, trazendo assim paz e segurança para a ilha. E é isso aí, minhas capivaras revolucionárias. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Comenta aí o que você achou desse vídeo. E se quiser me ajudar dando sugestões de temas para os próximos, fique à vontade, comente aí. Compartilhe também com os seus amigos no WhatsApp para mantê-los informados. E por hoje é só, até a próxima.